Seja bem-vindo a mais um webinar da DSM Webinar Series. Eu me chamo Adson Passos, sou gerente de suínos aqui na DSM e estarei com vocês ao longo desse webinar. Para informação inicial, qualquer pergunta ou comentário poderá ser feita aqui na tela principal da apresentação e essas perguntas serão transferidas para o apresentador para a sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. O tema de hoje envolve uma questão muito importante para a produção de suínos, que é o tema de custos. Eu vou compartilhar um slide com vocês, que é uma referência, um slide cedido gentilmente pela equipe global de CCI aqui da DSM, e esse gráfico indica a relação de preço do suíno com o preço do milho, preços de referência no Brasil. A linha cinza é a linha referente aos últimos 3 anos e a linha vermelha é a linha referente ao ano de 2021. E como vocês podem observar, nós temos observado patamares diferentes de preço de milho ao longo desse ano, patamares elevados que implicam aí em altos custos de produção de suínos. E para falar um pouco mais desse tema no dia de hoje, nós convidamos o Dr. Everton Krapp. Dr. Everton é agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente trabalha como pesquisador da Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina, no Brasil. Atualmente o Everton ocupa o cargo de chefia geral dessa unidade e o Everton vai comentar com a gente, compartilhar com a gente informações sobre como melhor gerenciar o milho que entra na nutrição dos animais. Everton, bem-vindo ao nosso webinar. É um prazer ter você aqui com a gente e eu transfiro o microfone para você. Muito obrigado, Adson. É uma satisfação muito grande estar aí com vocês discutindo formas de otimizar o uso do milho na nutrição animal, né? Hoje mais focado na parte de suínos. E, como todos já sabem, nós estamos vivendo um momento muito ímpar, né? Um momento onde os custos estão extremamente elevados e, nesses momentos de tanta dificuldade econômica, os controles de qualidade, os controles de processo são absolutamente cruciais para que a gente tenha um resultado satisfatório em termos de desempenho e em termos econômicos. Então, essa é a lógica da nossa discussão hoje. Para que a gente consiga se posicionar ou compreender um pouco melhor essa agência de aves e suínos, que é um serviço que a Embrapa disponibiliza tanto para suínos quanto para aves mensalmente, aonde faz o levantamento dos custos. E eu queria compartilhar com vocês, então, o último levantamento de agosto de 2021, onde vocês observam que nós passamos da casa dos 80%, que é correspondente ao custo da nutrição ou da produção do suíno vivo. Então, hoje, de cada quilo de suíno, o custo de cada quilo de suíno, 81,4% é originário do custo alimentar. E, obviamente, que todos nós sabemos que a nossa base alimentar é em cima de 2 ingredientes principais, que é o milho e o soja, normalmente na forma de farelo de soja. Então, havendo um impacto, uma elevação dos custos dessas 2 matérias-primas, isso acaba repercutindo de uma maneira muito, muito expressiva no custo de produção. Então, esse número, 81,4%, é algo que nós nunca havíamos visto antes. E, além disso, tá, se nós olharmos isso ao longo dos últimos 12 meses, isso aqui está expresso na forma de índice de custo de produção de suínos, nós temos uma elevação extremamente significativa ao longo dos últimos 12 meses.
Então, claro que isso mexe com a lógica ou a forma de gestão das empresas, isso gera uma série de pressões dentro dos diferentes setores das empresas, e é um momento muito difícil, né, de muitos desafios. E a nossa conversa hoje, ela vai muito no sentido de tentar extrair o máximo dessas matérias-primas, especialmente do milho, no sentido de favorecer o desempenho animal. Quando a gente fala em aproveitamento de um ingrediente, como o milho, por exemplo, na minha ótica, nós temos que olhar 4 diferentes dimensões. A primeira é a composição desse ingrediente, depois a segregação desse ingrediente, depois o processo ao qual esse ingrediente é submetido, e depois outras ferramentas para otimização da digestibilidade ou do aproveitamento desse ingrediente. Então, nossa conversa vai ser basicamente nesses 4 ambientes aqui. Inicialmente, vamos falar da composição. Tá? Vocês sabem que existe uma grande diferença entre a visão agronômica e a visão de quem consome o grão, principalmente na nutrição animal. Nós buscamos, como nutricionistas e produtores de proteína de origem animal, grãos de qualidade, matérias-primas de qualidade, milho de qualidade. Já a área agronômica normalmente busca, além da qualidade, mas principalmente a produtividade. A lógica do produtor de grãos é produzir muito grão, muitos quilos ou toneladas por área cultivada. E se nós pensarmos e olharmos os dados da evolução genética do milho, nos últimos 40 anos, nós tivemos sistematicamente, ano a ano, 5% de incremento na produtividade do milho. Eu vou repetir, porque esse número é impressionante. 40 anos de evolução da cultura do milho, 5 anos sistematicamente, 5% ano, sistematicamente, nós tivemos de crescimento. Então, a cada ano, 5% mais, 5% mais, 5% mais na produtividade. Hoje, nós temos como recordes aqui no Brasil mais de 300 sacos por hectare de milho e recorde americano, 527 sacas de milho por hectare. Então, esses recordes, obviamente, que são as pontas dos icebergs hoje, daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar muito próximo. Aquelas lavouras tecnificadas vão estar muito próximo desses valores ou desses números. Então, se hoje as boas lavouras colhem 200 sacos por hectare, daqui a pouco nós vamos estar colhendo 250, 300 sacos por hectare. Né? Então, é realmente algo impressionante o nível de tecnologia. E quando você olha os programas de melhoramento genético, eles são muito focados na questão da resistência da planta a doenças, a adaptação da planta ao ambiente, a capacidade da planta converter a nutrição que ela recebe no solo em grãos, tá? E basicamente são esses os grandes, e a quantidade, obviamente, produzida por hectare. Então, por um lado é adaptação, por outro lado é produtividade. Mas, apesar da qualidade que potencialmente a cultura do milho tem, nós precisamos lembrar de que nós estamos inseridos dentro de um contexto de meio ambiente. E nesse meio ambiente nós temos épocas em que nós colhemos grãos coincidentemente com períodos de muita chuva e assim por diante. E isso vocês conhecem muito bem, de que nós temos muitos problemas aqui na América com qualidade de milho, principalmente em função da presença de fungos e micotoxinas. Nós temos mais de 50% dos grãos hoje com cargas elevadas de fumonizina, que é a micotoxina mais frequente e mais presente na nossa realidade, mas não é apenas ela, tem outras micotoxinas também, além de outros aspectos, como presença de bactérias, assim por diante. Então, é natural que de uma lavoura de milho sejam colhidos vários tipos de materiais, junto com o principal, que é o grão de milho. Então, essa é uma das grandes preocupações. Nós precisamos saber separar aquilo que é muito mais um contaminante e que atrapalha o processo ou a qualidade, como poeiras, restos de sabugo e da própria do colmo da planta e assim por diante. Separar os grãos fragmentados, porque são grãos que têm a sua barreira natural destruída, portanto, expostos à ação de micro-organismos, a ações também químicas, como, por exemplo, oxidação,
grãos ardidos e o que nos interessa, sim, são os grãos de boa qualidade, que são aqueles que têm uma boa quantidade de nutrientes para nutrir os nossos animais. Quando nós olhamos os valores de energia, por exemplo, de um grão de milho, nós percebemos, isso aqui é um levantamento que eu utilizo muito essa informação, porque para mim ela é muito didática. Veja que são 14 dias de coleta dentro de indústria. Isso aqui foi feito em 2013, e aqui você vê uma série de pequenos pontos azul claro, e você vê uma linha mais forte aqui, negra, né? E o que acontece? Você vê que existe uma grande variação, e existem momentos em que você tem quedas fortes e subidas muito fortes também. Isso é a média do valor de energia metabolizável desses grãos. Então, veja como é dinâmico ao longo desse período curto, de 14 dias, essa variação ou esse nível médio de energia do grão de milho. Então, quando a gente fala de composição de grãos, esse é hoje um dos grandes problemas. Veja que nós estamos pagando extremamente caro por um ingrediente que tem uma variação. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu como usuário do grão, como nutricionista, eu preciso formular com algum valor de energia. Agora, qual é o valor de energia que eu vou adotar numa realidade dessas? Eu vou adotar um valor fixo de 3.300, por exemplo, nesse caso, eu vou adotar um valor que vai oscilar, e quando eu adoto, por exemplo, 3.300, eu tenho aqui uma média muito superior e pontos muito superiores ou ainda mais superiores, eu não estou perdendo essa oportunidade de aproveitar essa energia. Então, isso é algo que dentro da indústria nós estamos buscando capturar essa oportunidade aqui. E para isso a gente precisa de tecnologia. Então, sobre isso nós vamos falar na sequência. Aqui eu quero mostrar para vocês que a energia, ela varia, né? Ela oscila, e ela oscila porque, claro, que os demais componentes também oscilam dentro da lógica ou da composição do grão. Como, por exemplo, o teor de gordura que tem o grão de milho. Veja que nós temos aqui momentos em que o teor de gordura está acima de 3,25, depois nós caímos para 3,15 e assim vai indo. Então, essa variação é o que, de certa forma, nos tira um pouco da grande oportunidade de a gente extrair valor. Isso não é diferente para o teor de proteína do grão de milho, e se o teor de proteína do grão de milho oscila, o que oscila consequentemente? O teor de aminoácidos, como por exemplo a lisina, e assim todos os demais aminoácidos oscilam de alguma maneira em função das características do grão de milho. E essa composição ela varia, obviamente, em função de aspectos climáticos, em função de aspectos varietais, em função de aspectos de tratos culturais e assim por diante. Então, tudo é possível de impactar a qualidade do grão de milho. O que nós observamos também, ao longo dos anos, que nós, por volta da virada do século, aí, nós tínhamos um teor, por exemplo, de metionina mais elevado. Depois nós tivemos uma forte queda no teor de metionina ao longo dos anos. Aí, por volta de 2010, 2011, houve uma queda muito forte e isso se mantém até hoje. Hoje nós temos aí na faixa de 0,16 em 2020 como valor médio de conteúdo de metionina. Então, nós temos essa alteração e isso tem se mantido sistematicamente. Isso é válido para alguns outros aminoácidos também. Então, a realidade hoje, do ponto de vista de composição, é essa. Não temos grandes perspectivas de uma elevação de nutrientes dentro do grão, e sim uma quantidade maior de grãos produzido por área. Mas a densidade nutricional, ela se mantém constante. Em termos de composição de milho em 2020, então, nós temos aí, por exemplo, só para a gente refletir um pouco, esse valor de 0,16 de metionina, lisina 0,23, mas o que chama atenção, por exemplo, quando a gente fala de lisina, que é um aminoácido extremamente importante, normalmente o primeiro limitante em uma dieta de suínos, nós temos uma amplitude de 0,19 até 0,30 e um valor médio de 0,23 de lisina. Isso é muita amplitude. Nós temos aí um coeficiente de variação de quase 5%. Então, veja que essa amplitude aqui, eu preciso, como nutricionista, adotar um valor. Em geral, o que eu faço? Eu pego o valor médio, 0,23.
Mas o que eu faço quando eu adoto um valor médio? Eu estou trabalhando numa loja em que a maior parte do tempo, ou boa parte do tempo, eu tenho valores acima dessa média, e uma boa parte do tempo, ou a metade das vezes, eu tenho valores abaixo dessa média. Então, essa realidade de trabalhar com valores médios é algo que as indústrias precisam mudar gradativamente. E isso já vem se desenhando de alguns anos para cá. Hoje, o que a gente vê é muito interesse por parte das indústrias de poder fazer uma análise em tempo real dos grãos ou das matérias-primas que estão sendo manipuladas ou processadas dentro de uma fábrica de rações, enviar essas informações para um computador que vai reformular essa dieta e vai fazer com que a gente consiga extrair esses valores variáveis. Quando eu estou abaixo da média, eu faço correções, e quando estou acima da média, eu também faço as correções em benefício de uma formulação mais econômica e mais competitiva. Então, esta tecnologia, ela já está em teste em várias indústrias, já está em uso em algumas poucas indústrias, e é a realidade. Não há muito o que discutir. Veja, nós falamos até aqui que 81,4% do custo do quilo vivo do suíno é alimentação. Bom, então eu preciso investir na otimização do uso dos nutrientes. E como é que eu faço isso? Com tecnologia. E esta é uma tecnologia que me parece que é muito adequada e que se encaixa muito bem quando a gente quer trabalhar o conceito de composição de grãos. A próxima etapa é a segregação. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu acabei de comentar com vocês que existem vários materiais presentes dentro de um grão de milho. Ok, quando eu recebo esse grão de milho numa unidade de recebimento de grãos, eu faço essas separações e faço, em geral, a secagem do grão de milho. Mas mesmo que eu faça o armazenamento de grãos de boa qualidade, ainda assim eu tenho aí grãos ardidos misturados, eu tenho fragmentos de maior tamanho misturados, que vão ser armazenados por algum tempo, muitas vezes meses, dentro de silos, e que, com o passar do tempo, com a movimentação dos grãos, o transporte dos grãos, carga, descarga e assim por diante, transilagens, eu acabo fazendo com que ocorra um maior rompimento dos grãos. Todo grão rompido é um grão desprotegido e, portanto, eu tenho grande risco de problemas. O que a gente propõe em geral? Que se faça a segregação. Só que é uma proposta um tanto quanto difícil de ser implementada, porque você comprou esse grão como se ele fosse íntegro e usa um processo para separar uma parte daquilo que você comprou como sendo íntegro, que já não é mais um grão íntegro, ou seja, você gera uma matéria-prima de valor nutricional mais baixo do que aquilo que você comprou anteriormente. Então, é complicado da compreensão e da gestão dessa lógica dentro da realidade de uma indústria. E existem processos de pré-limpeza, existem processos de separação. O processo de separação é um processo muito interessante. A pré-limpeza é quase que uma condição que todas as indústrias têm geralmente. Mas o processo de segregação, de separação, ele precisa estar ancorado não no tamanho do grão, mas sim no peso específico do grão. E aí entram as mesas densimétricas, que são ferramentas extremamente interessantes. Mas você vê um nível de adoção até que relativamente pequeno dentro das indústrias, porque muitas vezes essas mesas não têm uma capacidade de processamento adequado com a linha que eu preciso, ou com o volume que eu precisaria ter. Às vezes, e não é, muitas vezes, na verdade, eu tenho restrição ou limitação física de colocar, de instalar essas ferramentas ou essas mesas densimétricas dentro dos sistemas ou dentro das linhas de processamento. Mas digo a vocês, esta tecnologia aqui não é nada do outro mundo, é uma tecnologia extremamente útil que pode ajudar muito a nutrição animal, porque ela permite que eu consiga separar uma única matéria-prima, que é o grão de milho, em 2 ou 3 outras matérias-primas que são milhos de diferente qualidade. Então, eu tenho uma realidade antes e tenho uma realidade depois muito diferente em função do processo de separação. E o que eu faço como usuário do grão? Obviamente que aqui eu tenho todo tipo de situação mesclada, então eu tenho aqui micotoxinas, eu tenho aqui grãos com maior e menor valor nutricional, e aqui eu tenho grãos selecionados mais
com mais peso específico, que são grãos com valor nutricional mais elevado, menor nível de contaminação. Dentro de uma perspectiva de uma empresa que faz o uso desses grãos para uma lógica dos vários etapas de produção, eu vou canalizar grãos com alta qualidade para fases críticas, como, por exemplo, fases reprodutivas e fases iniciais ou pré-iniciais. E depois, aquele grão com uma qualidade mais duvidosa, eu vou necessariamente precisar administrar isso dentro da minha fábrica. Muitas vezes são utilizados nas dietas finais e, eventualmente, eu conheço algumas fábricas que, inclusive, não utilizam algumas dessas frações, simplesmente comercializam para outro tipo de atividade ou outro tipo de espécie animal. E o que nós observamos? Quando nós separamos grãos por densidade alta, intermediária e baixa, eu tenho uma separação dos grãos rompidos, eu tenho uma separação dos grãos com maior índice de ataque fúngico. Então, isso é muito benéfico, porque a partir dessa condição de separação por densidade, eu faço 3 tipos de milho, onde eu tenho um com 2,3% apenas e um outro com praticamente 7% de grãos atacados por fungos, tá? Onde eu tenho muitos grãos rompidos. Então, esse é um grão problemático, né? É um grão que eu tenho que canalizar para situações ou dietas onde vai me causar menor nível de risco dentro da produção. E, claro, que isso interfere também muito em alguns outros parâmetros. E aí vem, muitas vezes, aquelas interpretações equivocadas que a gente percebe na indústria. Por exemplo, o teor de proteína para milho não é um bom indicador, porque quando você tem um milho com uma quantidade, uma densidade mais baixa, em geral, ele tem mais proteína. E por quê? Porque ele tem uma perda de valor energético. Então, quando você tem uma perda de um tipo de nutriente, e você tem uma concentração de outro. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto. E o fato é o seguinte, quando eu separo essas frações de grãos por alta, intermediária ou baixa densidade, eu tenho também uma concentração das micotoxinas, e é óbvio, né? Acabamos de ver que eu concentro os fungos também. Então, quanto mais baixa a densidade, maior a minha concentração de micotoxinas, e obviamente que eu não vou querer ter estas micotoxinas numa dieta de gestação, numa dieta de lactação, ou na reprodução animal, e eu vou querer ter uma dieta com baixíssimo nível de micotoxinas para essas fases. Então, esta segregação ela é extremamente útil e me ajuda muito. Ajuda muito por quê? Porque o que acontece? Eu tendo a presença das micotoxinas, ou vamos supor que eu não separasse os grãos, eu teria mistura desses valores aqui, eu estaria disseminando essa presença dessas micotoxinas em todas as etapas. Isso impactaria nos meus índices reprodutivos, na minha taxa reprodutiva, nos intervalos de desmamicil e assim por diante. Aumentaria o número de natimortos, uma série de problemas que podem acontecer, coisas que faz com que a sua atividade perca eficiência econômica e aí a coisa fica muito complexa. Esse é um modelo que, embora tenha sido feito com frangos de corte, ele é muito útil e muito didático. Vamos entender o que acontece nesse caso. Esse é um trabalho que foi produzido ou feito em 2012 e ele pertence a uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado que foi defendida na Universidade Federal do Paraná. Lá foi feito um trabalho muito interessante. Foi feito uma separação manual, visual, dos grãos de milho. Então, o pessoal ficou lá trabalhando com uma grande quantidade de grãos de milho, onde eles separaram fisicamente ali, né, os grãos fermentados e grãos ardidos. Então, começaram a criar 2 categorias de grãos, os não ardidos e os ardidos. Depois, eles fizeram dietas com níveis crescentes de grãos atacados por fungo, grãos ardidos, onde havia nada, 10, 20, 30, até 40% de presença de grãos atacados por fungos. Atacados por fungos quer dizer o quê? Houve perda nutricional e há possivelmente presença de micotoxinas. O que acontece com o ganho de peso dos animais? Claramente, uma resposta linear, você não tem perda de ganho de peso dos animais em função da presença dos grãos contaminados e, obviamente, que a conversão alimentar piora à medida que você tem o uso de grãos de baixa qualidade. Então, por isso que a qualidade do grão é tão importante e tem que fazer parte da nossa lógica de
controles dentro das indústrias. Mas esse é um outro dado extremamente importante, que também é oriundo desse trabalho, que mostra o seguinte, que em termos de altura de vilo a nível de íleo e profundidade de cripta, nessa mesma segmento do intestino, nós temos um comprometimento da altura de vilo e um aumento da profundidade de cripta. E aí eu fico imaginando, nós estamos num momento em que a gente está retirando os melhoradores de desempenho zootécnico, né, oriundos os antibióticos melhoradores, e nós queremos trabalhar dentro de uma lógica de ausência desses produtos. E o que acontece? Nós precisamos, nesse momento, então, ter uma qualidade intestinal boa. Como é que eu consigo ter uma boa qualidade intestinal se a matéria-prima, que representa 60%, 65% do alimento, me gera transtornos e compromete a qualidade ou a saúde intestinal? Então, isso é extremamente importante. Bom, então, tendo falado desses dois momentos, da composição do grão e da variação, e da importância da segregação dos grãos, vamos falar um pouquinho da próxima etapa, que é o processamento do grão. O que eu posso fazer com o grão de milho para obter a partir dele um melhor resultado? Bom, algo muito simples, elementar, que é uma boa moagem. Hoje, as empresas já entenderam que investir em tecnologias ou em moinhos é algo importante, porque até então sempre era visto como um investimento que não se justificava. Eu digo a vocês, aqui na Embrapa, nós trabalhamos muito com a questão da granulometria dos alimentos. É extremamente importante. A Embrapa trabalha há décadas com isso, eu vou mostrar alguns slides logo mais, e veja que houve uma evolução muito grande das características dos moinhos, e outra coisa importantíssima, pessoal, os ingredientes são variáveis quanto à matéria seca, quanto à dureza, então não existem situações em que você troque o milho em que não tenha uma repercussão no DGM e no DPG do produto final. Então, invistam em moinhos de boa qualidade. Isso aqui faz muita diferença. Existem várias tecnologias, moinhos de martelo, moinhos de rolo, moinhos com sucção, moagem conjunta. Lembrem do desgaste dos martelos, lembrem de potência de motor e assim por diante. Mas o mais importante disso é que isso não pode ser visto como um custo, pessoal, porque isso tem um ganho, isso gera um ganho de palatabilidade, de digestibilidade e de desempenho dos animais. Isso é extremamente significativo. Isso pode representar 10, 15, até 20 quilos de ração economizada por suíno terminado posto na plataforma do abatedouro. É isso mesmo, de 10 a 20 quilos de ração por suíno, dependendo das suas características de moagem. Então, a gente vê muita indústria ainda hoje com dificuldades de administrar bem isso. Como eu falei, granulometria, pessoal, é sinônimo de palatabilidade, digestibilidade e desempenho. Então, por favor, estejam atentos a isso. Eu sei que nós temos marcadores ou indicadores de desempenho dentro das indústrias, onde o volume processado por hora é extremamente importante. Então, todo mundo quer rendimento de moagem por hora. Só que é o seguinte, você consegue ganhar muito rendimento por hora, tá, de moagem se você aumentar o tamanho do orifício da peneira. Só que isso aí tem um impacto muito negativo. Tá? Então, você acaba economizando energia, acaba produzindo mais por hora, mas isso tem uma repercussão que vocês já vão ver o quanto isso é caro. Então, essa economia, na verdade, ela é ilusória. Eu uso muito esse slide aqui por causa do equipamento. Né? Esse equipamento é extremamente antigo, o que mostra que há muito nós já podíamos fazer as granulometrias dos alimentos. E isso é feito em até algum nível, né? Mas a gente vê hoje ainda muita empresa que tem dificuldade de fazer a gestão da granulometria dos seus processos ou das suas matérias-primas. Isso é tão importante que a Embrapa recentemente lançou um aplicativo que você pode baixar no seu celular, que permite que você faça os cálculos desse estudo de granulometria por duas metodologias, metodologia fixa e alternativa. Metodologia fixa você tem
peneiras pré-selecionadas. Muitas vezes as empresas não têm as peneiras exatamente como é recomendado na metodologia. O pessoal diz, eu não faço porque eu não tenho as peneiras. Você não precisa ter exatamente as peneiras. Você tem uma maneira de calcular isso, não tendo exatamente as peneiras recomendadas. Então, dá para fazer, de alguma maneira, a granometria em todas as situações. E você tem uma interpretação disso, e você tem os padrões. Você pode, inclusive, enviar o resultado por SMS. Então, veja como a gente está focado nessa questão. E sempre lembrando, né, o pior dos cenários são aquelas indústrias que fazem alimento para as duas espécies, para aves e suínos. Aí, como ninguém quer parar o seu processo, você acaba elegendo uma peneira que dê para você uma granometria que não é nem ideal para o suíno e nem é ideal para a ave. Aí você faz um valor médio de DGM. E você perde nas aves e você perde nos suínos. Esse é o pior dos cenários, pessoal. Não adianta. Vale a pena você fazer uma parada, usar uma peneira, trocar a peneira e fazer a moagem na granometria ideal para cada categoria. E isso está muito consistente hoje. Nós temos muito claramente para cada tipo de animal, gestação, lactação. Veja que não é a mesma granometria. Existem recomendações para gestação, existem recomendações para lactação, existem recomendações para leitões, existem recomendações para terminação. Não são as mesmas granometrias e são bastante diferentes umas das outras. Então, dentro da suinocultura mesmo, não existe uma granometria única que atenda a todas as fases. Se você quiser fazer corretamente, você teria que ter uma granometria para cada tipo de dieta, ou pelo menos para algumas dietas. Por exemplo, a parte de cachaços, recria de matrizes e gestação, uma faixa, e uma outra faixa, ou pelo menos mais duas, para outras categorias importantes, que são as outras fases de leitões e dietas finais. Então, existe bastante possibilidade e aproveitamento. Por isso que eu defendo tanto investimento nesse sentido. Só para não dar ou deixar você sem uma informação que permita fazer alguns exercícios de cálculo, esse estudo da Kansas State University, que é uma instituição que trabalha muito com a questão de processamento de alimentos, eles fizeram um estudo onde eles avaliaram o efeito de você diminuir o tamanho da partícula de 1.200 micras até 400 micras em uma dieta de lactação e uma dieta de crescimento e terminação. No caso da lactação, para cada 100 micras que você diminui a partir dos 1.200, você ganha 1,3% no peso da leitegada, em função da redução do tamanho da partícula do alimento. Então, 1,3% na leitegada. E em dietas de crescimento e terminação, você ganha 1% na conversão alimentar para cada 100 micras de redução no tamanho de partícula na moagem dos grãos. Então, por favor, pessoal, vejam e procurem. Vamos supor que vocês estejam 200 micras acima do ideal, vocês estão perdendo 2% de conversão alimentar. Vocês viram que 81,4% do custo do quilo vivo de suíno é custo alimentar. Você baixar 2% de 81,4% é significativo. Nas nossas atividades, isso é bastante significativo. Depois nós temos ainda a pelletização, que é um processo importante, que na suinocultura ele ainda está num outro nível de adoção do que a avicultura. Na avicultura ele já está, o processo de pelletização já está completamente consagrado, já é um fato, e todo mundo sabe o impacto que tem a pelletização em favor do desempenho animal. E isso representa muita economia, inclusive de custo de alimentação, porque permite que você formule dietas com menor nível nutricional e que, em função do processamento e da formatação física desse alimento, você acaba conseguindo compensar essa redução do valor nutricional. Existem diferentes tipos de condicionadores, umidades, tempos de condicionamento. O vapor, a saturação do vapor é extremamente importante. Existem alimentadores, duplo condicionamento. Existe uma infinidade de possibilidades e tecnologias aqui no processo de pelletização. O fato é que aqueles que ainda não se convenceram do benefício da pelletização, repensem isso. Os dados hoje são muito consistentes. A gente tem informações de todo tipo. Esse aqui, novamente, é da Kansas State University.
mostra claramente quando você, para machos e fêmeas, compara a dieta farelada e peletizada, você aos 112 dias de idade, você tem praticamente 8 quilos a mais de alimento, de peso vivo, em função da peletização em macho, e você tem aí em torno de 5 quilos a mais por fêmea terminada em função dessa forma física. E a conversão alimentar, que é muito interessante, você baixa extremamente e significativo o valor de conversão alimentar em função do uso de dietas peletizadas. Então, repensem com cuidado, porque é uma tecnologia bastante interessante. Esse é um trabalho feito por um colega aqui da Embrapa, em 2016, onde ele estudou, entre outras coisas, o efeito do peso de leitões ao desmame e também a questão da forma física do alimento. Quando ele compara, por exemplo, dieta farelada com peletizada e faz a energia digestiva, ele percebe que é possível que você extraia da mesma dieta 200 quilocalorias a mais em função da dieta ter sido peletizada, comparando ela com a dieta farelada. 200 quilocalorias, isso representa muito dinheiro também dentro de uma realidade de fábrica de alimentos. Agora tem o seguinte, né, pessoal? Tem várias informações, tem informações que são bastante antigas, inclusive, onde o pessoal já avaliava dieta farelada contra peletizada. E eles já encontravam ganhos diários de peso de 3% até 4% superiores, comparando dieta farelada com peletizada, e uma eficiência alimentar até 6% superior. Mas tem um detalhe que é muito importante, pessoal. Quando você tem, por exemplo, uma dieta farelada e você tem uma dieta muito bem peletizada, no caso aqui eles peneiraram a dieta e eliminaram os finos, então só tinha pellets, aqui mantiveram 20% de finos, aqui 40% finos, 60% de finos, esse efeito acaba sendo perdido tanto no ganho de peso quanto na conversão, na eficiência alimentar. Nesse estudo, essa dieta com 20% de finos, que é algo que às vezes acontece na indústria, a gente encontra dietas onde você só tem 80% de pellets, você já perde o efeito da pelletização. Então, você tem que ter pelletização de boa qualidade. E isso permite que você tenha realmente uma economia bastante consistente. E aí já vem um outro conceito muito mais moderno, que é o conceito de expander, que algumas empresas usam, ou elas fazem a expansão das matérias-primas específicas e depois fazem a mistura e a elaboração da dieta e a pelletização, ou às vezes faz a expansão de todo o alimento. É um processo que usa temperaturas muito maiores, pressões maiores e assim por diante, mas é um processo que é bastante atrativo hoje e que muito possivelmente vai ser um processo com nível de adoção crescente daqui para frente, diante desse quadro de custo de matérias-primas. Digo a vocês, se nós tivermos uma continuação desse custo de matérias-primas tão elevado, a estratégia de investimento em tecnologia nas fábricas, ela começa a ter uma outra ótica, uma outra perspectiva. Agora, para terminar, pessoal, já falamos da variação da composição, da importância da segregação, da importância do processamento. Vamos falar um pouquinho da otimização do uso dos nutrientes contidos nesses ingredientes, e especialmente no milho. Então, o que acontece? Na minha ótica, a ferramenta mais indicada para a otimização do uso de nutrientes presentes no milho, assim como em tantos outros ingredientes, são as enzimas que são adicionadas, suplementadas às dietas. Já logo no início da vida do leitão, como vocês já devem ter visto várias vezes, os leitões, logo nos primeiros momentos da vida deles, nas primeiras semanas, têm uma alteração do perfil de produção de enzimas endógenas. Isso é fruto de uma maturação, de uma transformação do sistema digestivo do animal. E existe um momento crítico ali, entre 3 e 4 semanas, onde você tem aí ainda uma elevação de algumas enzimas que são importantes para digerir o alimento seco e um decréscimo de algumas enzimas que eram importantes anteriormente, quando esse animal tinha aí consumo de leite materno, né, da porca, naquela etapa da vida dele. Mas é um momento crítico e logo no começo, então, dessa fase de desmama, ele já tem benefícios do uso de enzimas. Mas tem outras possibilidades, e isso é extremamente importante, e a gente ainda aprende cada dia mais sobre isso. Esse é um trabalho que foi feito aqui na Embrapa em 2014, onde foi comparado o sistema convencional com o sistema de plantio direto,
e foi comparado uma área de milho sem nenhuma adubação e uma área de milho com NPK, com dejeto líquido de suínos e compostagem de suínos, biocomposto aqui de suínos. Então, o que acontece? São diferentes tipos de fertilizantes utilizados para a fertilização dessas lavouras de milho. E veja que os números que eu destaquei aqui são o NPK contra um fertilizante à base de compostagem. E veja que você tem 10% de diferença no teor de fósforo fítico ou não disponível nesses dois tipos de milho. Veja, produzidos na mesma época, com o mesmo material genético do grão, tudo, mesmos tratos culturais, exceto a fertilidade ou a fonte de fertilidade utilizada. 76% é o que as tabelas nos indicam. Nós tínhamos um caso de 78% e um outro caso de 88%. Isso significa dizer, pessoal, que nós temos um equivalente de fosfato bicálcico perdido ou não aproveitado numa dieta com 60% de milho na composição, que vai de 4,5 até 5,5 quilos de fosfato bicálcico por tonelada. Essa é a equivalência, e esse 5,5 para 4,5 significa 1 quilo de fosfato bicálcico de diferença em função da fertilização do milho. E desse 1 quilo de fosfato bicálcico, eu utilizando uma fitase, eu consigo aproveitar 60% a 70%. Então veja, e vocês sabem que o custo do fosfato bicálcico ou das fontes de fósforo está extremamente elevado também. Não é só o milho e soja que aumentaram, todos os ingredientes elevaram seus custos. Então você tem maneiras diversas de extrair valor. Nós temos os polissacarídeos não amídicos, no próprio grão de milho, nós temos quase 7% de componentes na matéria natural que são polissacarídeos não amídicos, que apresentam um nível de digestibilidade bastante baixa, quando não há uma suplementação de enzimas, como, por exemplo, chilanases, glucanases, que têm a oportunidade ou a função de hidrolisar esses açúcares ou esses polissacarídeos não amídicos que não estariam disponíveis e estariam, inclusive, atrapalhando o processo digestivo, por viscosidade, ou então servindo como substrato para bactérias na porção final do sistema digestivo, que nem sempre são bactérias benéficas. Então, você pode ter problemas bastante sérios de enterites aí, em função dessas características desses fatores antinutricionais. Então, é mais uma oportunidade que você tem de extrair mais valor a partir do uso de enzimas. Por fim, eu queria compartilhar com vocês uma nova linha, uma nova frente de trabalho que está focada em algo que é extremamente significativo. Nós estamos falando de 80% do endosperma do grão de milho, tá? Pode ter uma lógica de deposição dos grânulos de amido diferenciada em função de características genéticas ou às vezes em função de características de ambiente. Então você tem nesse endosperma 88% de amido e 8% de proteínas. E acredita-se, pelos dados preliminares que a gente tem um mau aproveitamento de parte desses dois componentes em função do arranjo dentro do grão, esse aqui é o grão partido na transversal, e veja como eles são diferentes, são dois tipos, um é farináceo e outro é vítreo, e veja como é possível você ter uma diferença de digestibilidade desses grãos. E o que se acredita é que cada um desses endospermas tem uma oportunidade diferenciada para que você consiga, por exemplo, com uma protease ou com uma amilase, extrair maior benefício, maior valor nutricional desses grãos de milho em função dessa característica diferente do endosperma dos grãos. Então, isso é algo novo, onde a gente ainda está começando a aprender e tentando caracterizar isso, e eu justifico o atraso disso em função da dificuldade das análises, quando a gente fala de amido. É um composto, embora altamente presente no grão, 60%, 65% do grão completo do milho é amido, você tem muita dificuldade na parte analítica disso. E tudo que é difícil de analisar, a gente tarda muito a evoluir. Então, nós temos aí uma grande oportunidade. Então, aí também penso que as enzimas exógenas podem trazer grandes benefícios. Para finalizar, pessoal, se você precisa e quer tirar mais benefício de um grão de milho, você tem que trabalhar
conhecendo muito bem a composição e estimulando ou propiciando o máximo de digestibilidade. E como que eu faço isso na realidade de uma indústria? Com análises muito rápidas, em tempo real. Hoje nós temos NIR de bancada, NIR portátil, você tem NIR em linha, como mostrei para vocês. Então, você consegue analisar um grão pouco antes do seu uso. E você pode segregar esses grãos justamente para que tenha qualidades diferentes e possa utilizá-los de uma maneira estrategicamente diferente. Depois você consegue aumentar a digestibilidade por moagem. Eu mostrei para vocês o quanto é importante isso. E você consegue aumentar também a digestibilidade por tratamento térmico, seja pelletização, seja expansão. E aumento da digestibilidade também pelo uso de aditivos, como enzimas, probióticos, tudo que favorece uma maior quebra dos nutrientes ou dos fatores antinutricionais e uma saúde intestinal melhor. Então, aí eu elencaria fitase associados com xilanase, glucanase, amilase, possivelmente com o mesmo nível de oportunidade, até mesmo a protease. Então, existem aí várias enzimas com potencial sinérgico, uma complementando a outra. E como eu disse, em se mantendo o atual custo das matérias-primas, nós precisamos abrir a nossa cabeça, revisar o nosso mindset e começar a pensar de uma maneira muito mais aberta para a tecnologia, porque começa a se viabilizar muita coisa e a realidade é muito diferente do que era há 12, 18, 24 meses atrás. A Embrapa está à disposição de vocês, todos sintam-se convidados para nos visitar, trocar ideias, tá? E com isso eu agradeço e devolvo a palavra ao colega Atsos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Everton. Excelente apresentação. Eu acho que olhando essas informações, a gente percebe que tem muitas oportunidades aí para fazer a melhor gestão do milho, desse ingrediente tão importante para a nutrição animal, para a nutrição dos suínos. E só lembrando a todos, nós vamos seguir agora para uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem postar as perguntas aí na tela principal da apresentação, que as perguntas serão transferidas aqui para o Everton para essa etapa agora de discussão. Eu estou no chat aqui olhando as perguntas, né? Talvez uma inicial aqui, Everton, sobre definição, né? O que é o milho, né? E olhando um pouco para essas variedades que têm chego ao mercado, se esse tipo de milho que tem vindo ao mercado é um milho realmente que atende às demandas de nutrição animal ou é um milho que busca aí outras aplicações? É uma ótima pergunta, Adson. Eu confesso a você, veja, eu estou na Embrapa Suínos e Aves e existem outras 43 unidades da Embrapa no Brasil inteiro dedicadas a diferentes funções, finalidades e culturas e espécies e assim por diante. Nós temos Embrapa Milho e Sorgo, temos Embrapa Soja, assim por diante. E a visão ela é muito mais voltada para o agricultor do que para o usuário do grão. Tá? Se eles precisarem ou digamos, prospectam para onde devem direcionar o programa de melhoramento genético, eles sempre vão estar buscando o resultado no campo, na lavoura. Não necessariamente aquele resultado é o que nos interessa aqui como usuário de grão. Eu gostaria de ter um grão que tivesse, ao invés de 8% de proteína, 10% de proteína. Eu gostaria de ter um grão que tivesse, ao invés de 3.350 quilocalorias, talvez tivesse 3.500 quilocalorias. Com isso, eu faria uma dieta muito mais rica, muito mais concentrada. Eu poderia melhorar meus índices de conversão alimentar, eu melhoraria minha qualidade de pelletização, porque precisaria suplementar menos óleo, eu otimizaria minha logística, eu conseguiria transportar por cada carga de caminhão indo ao campo muito mais nutrientes, mas não é a realidade. Então, os programas de melhoramento genético, eles são muito focados na questão da produtividade, quilos por hectare, e como eu disse, eles estão fazendo, o pessoal da área de os geneticistas de grãos estão fazendo um trabalho extraordinário. Eles estão há 40 anos praticamente aumentando 5% a produtividade ano após ano. Então, estão fazendo um excelente trabalho. Então, você me pergunta, essa classificação de grãos e tudo mais, veja que as classificações que estão aí, que são
do Ministério, e também existem classificações que são adotadas nos comércios internacionais, assim por diante, é por tipo, né? Tipo de grão 1, tipo de grão 2, e assim vai indo. Aí o 1 é para tal finalidade, o 2 é para outra finalidade e tal. Quando nós falamos nutrição de precisão, a gente falar tipo 1, tipo 2 é um negócio que me remete a 1980, 1970. Então é muito diferente. Eu penso que nós devemos, em algum momento, começar a comprar matérias-primas, não mais como commodity. Tem gente que tem pavor dessa palavra commodity, né? Commodity remete a acomodação. Então, tá tudo certo. E não é assim, né? Nós precisamos... Nosso melhoramento genético não dialoga com acomodação. Não dialoga com a acomodação na questão do manejo, na questão da ambiência, também não na questão nutricional. Nós precisamos, para que o potencial genético seja expresso, uma nutrição cada vez melhor, né? Então, eu tenho uma grande ressalva, uma grande restrição a essa lógica das classificações. Eu penso que nós deveríamos repensar isso, mas talvez a classificação não seria nem a solução para nós. Talvez nós, como usuários de grãos, deveríamos analisar e comprar por quilo de proteína, por quilo de energia, ou quilocalorias, ou por quilo de extrato etéreo, ou por quilo de lisina, metionina, treonina, triptofano, arginina, enfim, alguma coisa assim. Então, nós precisamos mudar isso em algum momento. Infelizmente, hoje eu não vejo essa perspectiva. E também não vejo hoje uma perspectiva de começar a ter, por exemplo, uma opção, uma alternativa de grão para nutrição e um grão para outra finalidade. Porque você sabe que o grão lá na ponta, ele é todo ele misturado, ele chega todo ele ao mesmo tempo, em poucas unidades de recebimento, e não tem como segregar isso e como rastrear isso. Então, esse é um grande desafio e que, infelizmente, a gente não tem aí uma solução muito, muito rápida para esse aspecto. Então, acho que nós precisamos repensar. Excelente, né? E acho que vale considerar também, né? A gente acaba comprando, a gente objetiva a compra de nutrientes, né? Ou seja, aminoácidos, óleo, ou energia, e talvez ponderar isso seria algo muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui também que é bastante interessante. Olhando um pouco para a situação de preço atual, muitos produtores de milho têm investido em melhores níveis de adubação para ter uma melhor produtividade do milho, né? Principalmente adubação nitrogenada. Você entende que essa maior adubação nitrogenada pode impactar na quantidade de nitrogênio não proteico nesses grãos? Esse é um ponto extremamente importante também. A gente tem algumas evidências que sugerem isso, né? Porque, veja, não é só a questão da fertilização em si, Adson. Claro que o que acontece? A partir do momento em que uma saca de milho dobra de preço, eu, como produtor de grãos, vou querer produzir muito mais por área. E para produzir muito mais por área, eu tenho como opção fertilizar melhor e com uma maior quantidade essa cultura. Mas eu não tenho uma conversão direta em deposição de aminoácidos. E realmente, às vezes, você tem aí uma frustração nesse aspecto. E quando a gente faz análises, proteína, ela é teor de nitrogênio vezes 6,25. Isso vai te dar um número de proteína. Então, ela nem sempre... isso nós aprendemos ao longo dos tempos, né? Nós antes fazíamos uma correlação em base regra de 3. Tem mais proteína, tem proporcionalmente tanto a mais de cada um dos aminoácidos. A gente já aprendeu que não é assim, né? As coisas não dialogam assim diretamente. Mas, além disso, tem mais um ponto, né? Hoje, o melhoramento genético também vai muito para a precocidade. Porque o que acontece? O pessoal quer colher rápido. Menos tempo de área ocupada e maior o número de cultivos no tempo. Então, isso também é um problema, na minha opinião. Você tem mais nutrição à planta e menos tempo para a planta converter. Então, eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho esses números hoje tão precisos, mas a gente vê aí, eu vi alguns dados de curvas de deposição e tal, das proteínas, não é igual para todas as cultivares, então é possível sim que a gente tenha uma não transformação plena dessa adubação em nutriente propriamente dito, mas sim em esqueletos que contêm nitrogênio, são considerados como proteína e na prática não são.
Então, isso deve estar acontecendo. Sim. Tem uma outra pergunta aqui relacionada também à comercialização de milho, né? Se a gente deve considerar essa variabilidade de composição do milho de diferentes origens. A pergunta aqui mais direcionada no caso do Brasil, né? Perspectivas aí de uso de milho argentino. Então, se deve ser considerada essa variabilidade de milho de diferentes origens quando se aplica isso nas formulações. Com certeza, com certeza. O milho, ele, mesmo ele sendo nacional, ele muda. Nós temos dados aqui onde a gente tem, por exemplo, áreas de comparação de híbridos de milho, produzidos na mesma condição de solo, fertilidade, clima, tudo mais. Você tem variação do teor de aminoácidos e assim por diante. Então, não existem milhos iguais, existe variação. E quando se trata de milhos de diferentes procedências, por exemplo, de outro país e tal, não posso dizer que o milho de outro país seja superior, inferior e assim por diante. O que a gente pode dizer é que ele é diferente. Ele pode ser diferente para baixo, como pode ser diferente para cima. Se eu não aproveitar aquilo que ele tem a mais, por não conhecer a informação ou não analisar, eu estou deixando de aproveitar. E se eu, eventualmente, considerar que ele tem um nutriente que, de fato, ele não tem, eu vou ter uma perda no desempenho dos animais, uma piora da conversão alimentar. Então, o segredo do negócio é investir em tecnologia, analisar com frequência e fazer todo o tempo o ajuste, porque é de lá que vem realmente a grande economia, o grande impacto econômico. Vou lembrar para vocês todos, 81,4% em agosto do custo vivo do suíno, do quilo vivo do suíno é alimentação. Então, é ali que eu tenho que mexer. Exato. Tem várias perguntas chegando aqui. Uma outra que é bem interessante sobre a questão do amido, né? Sobre essas variedades de milho que tem chego, né, no mercado. Você entende que esses milhos com variedades mais novas têm tido, de fato, um maior teor de amido no grão comparado a variedades mais antigas? E aí já transferindo um pouco para uma outra pergunta na questão da digestibilidade, né? A gente tem o conceito de que a digestibilidade do amido é alta, mas há espaço ainda para melhorar ainda mais essa digestibilidade em suínos com eventual uso, inclusive, de enzimas? Sim. Veja bem, nós falamos de amido e temos dificuldade de medir amido, quando, na verdade, o que é importante não é o amido total, mas sim a amilose e a amilopectina, que são dois tipos estruturalmente distintos de amido que estão associados, presentes no grão de milho. Então, se eu considerar eventualmente 2 milhos com, exemplo, 65% de amido total, eu posso me surpreender porque, eventualmente, esses 2 grãos, com o mesmo teor de amido total, possam me oferecer ou proporcionar níveis de aproveitamento de energia muito diferentes. Como é que você explica isso? Acontece que, quando eu falo em amido, eu não estou falando na relação amilose e amilopectina. E essas duas frações, elas têm digestibilidades muito distintas. Então, por exemplo, existe espaço para ter um maior aproveitamento quando eu uso uma amilase? Sim, dependendo do tipo de milho. Alguns vão ter mais perspectiva de benefício, outros menos, mas todos eles, em tese, têm possibilidade. Então, não dá para dizer, olha, use a amilase que você vai aumentar a digestibilidade do amido em 5%, 3%, não sei quanto. Não é assim, é que depende das características do grão. Então, esse processo de conhecer melhor a amilose e a amilopectina é algo que a gente precisa operacionalizar e tornar rotina dentro das empresas. Aí, de novo, vem as calibrações de NIR e assim por diante, porque existem outras metodologias por enzimáticas e tudo mais, mas são metodologias caras e que demoram. Então, você não consegue fazer uma quantidade grande de amostras nesse sentido.
Então, nós precisamos realmente ter ferramentas rápidas como o NIR. E é isso que eu vejo como futuro. Nós conhecemos melhor essa fração. Hoje, quando a gente recebe uma amostra de milho, o que nós analisamos nas indústrias? Deve ter muitas pessoas da indústria acompanhando. Proteína, matéria seca, extrato etéreo, fibra, eventualmente, ou alguma coisa assim, nesse sentido, amido, talvez, mas nós precisaríamos analisar a amilose e a amilopectina, nós precisaríamos analisar os aminoácidos e assim por diante. Então, eu tenho que ter um maior nível de profundidade das análises. Eu vejo que é por aí o negócio. Entendo, não, ótimo. Uma outra pergunta aqui também, talvez interessante, relacionado não só ao milho, mas à dieta total. Qual o tamanho de partícula ideal, não só do milho, mas também do farelo, da soja, pensando em dietas fareladas? Dietas fareladas para suínos, né? O que acontece? Eu mostrei para vocês uma tabela que mostrava ali que, dependendo da categoria ou da fase desse animal, nós tínhamos granulometrias de 700 a 850, 900 micras, né? Para casos de reprodutores e gestação. Mas, assim, existe outras fases que demandam dietas com 500, 600 micras nessa faixa, tá? Se você não tem condições de trabalhar essas diferentes granulometrias dentro da sua fábrica, procure ir para o lado de partículas menores, na faixa de 600, 650 micras, nessa faixa pelo menos. No caso da soja, nós temos muito menos informação, tá? Mas as informações que a gente tem também indicam que a lógica é a mesma. No caso de aves, partículas de soja mais grosseiras, não tanto quanto o milho, e no caso de suínos, partículas mais finas, também não necessariamente tão finas quanto o milho, por exemplo, porque em determinadas fases a gente chega a 450 micras. Mas tem que estar ali também nessa faixa de 500, 600 micras, é o que eu recomendaria hoje para suínos, para ter um bom nível de digestibilidade e aproveitamento. Tá? Na verdade, sim, desculpa. Sim. Eu estou vendo aqui que tem várias perguntas chegando, Everton. E vamos lá, vou tentar. Vamos conseguir terminar todas aqui. O pessoal está bem curioso sobre o tema. Mas eu queria colocar mais uma aqui que eu achei bem interessante também, que é um tema que volta, regularmente volta na discussão. A silagem de grão úmido é uma opção? É uma opção, sem dúvida. Eu penso que no futuro a gente vai ter novidades nesse aspecto também. Silagem de grão úmido, na verdade, é uma opção para quem é produtor e usuário do grão. Eu não vejo, por exemplo, porque veja que a grande fatia da nossa produção, ela é compradora de grãos. Ela não tem uma interferência e muito pouco conectada com a produção de grãos. A produção de grãos acontece e aí é distribuído, canalizado para etanol, para exportação, para consumo humano, para consumo animal e assim por diante. Agora, a silagem de grão úmido é super interessante para suínos. Por quê? Porque ela tem a umidade, vocês sabem que o suíno tem predileção por alimentos úmidos, ela tem um processo fermentativo, então ela tem a geração de ácido lático, uma série de ácidos graxos importantes ali, propiônico, acético, assim por diante, que são importantes para a saúde intestinal. Tá? Então, você tem uma série de boas características na silagem de milho que justificam fazê-la quando você tem condições de efetivamente operacionalizar. E tem muitas coisas que são importantes aí. Por exemplo, você tem que ter um misturador adequado para isso. Não é qualquer misturador de ração que vai conseguir misturar bem um milho ensilado e assim por diante. Então, mas se você tem a tecnologia, sem dúvida alguma, é uma baita de uma estratégia. Joia. Mais uma pergunta aqui também bastante interessante. Vale a pena investir em padrões de recebimento nas fábricas de ração? Né? Vale a pena investir em padrões de recebimento de milho nas fábricas de ração? Aqui, vamos. A ação do comprador de grãos e nutricionista precisa ser ajustada. Pergunta: vale a pena pagar a mais pelo grão de maior qualidade ou investir em padrões de recebimento nas fábricas? Ou os dois? Eu penso que sim.
Por quê? Porque, primeiro, quando eu falo de qualidade, eu tenho que lembrar que tem a qualidade nutricional e tem a qualidade antinutricional, né? E a qualidade antinutricional é o seguinte, são as micotoxinas, são uma série de problemas que você tem. Então, vale a pena você pagar, com certeza, pela qualidade do milho. Não esqueçam, pessoal, 60, 65, às vezes 70% de uma dieta é milho. Nós temos que zelar pela qualidade desse grão. Imagina, a maior parte daquilo que o animal consome é milho. Então, vale a pena, com certeza. O que não vale a pena é você pagar o preço de milho por algo que não é milho. Isso eu acho que é pior de todos os cenários. Então, realmente vale a pena. E questões de padronização dentro da indústria, sim, com certeza. Eu sempre falo isso. O conceito antigo de fábrica de rações era uma fábrica e um silo imenso. Tinha que ter um silo grande, porque um silo grande numa fábrica era sinônimo de sucesso, de, sei lá. Hoje, a fábrica ideal é uma fábrica com vários silos menores no entorno, de maneira que você possa receber e dizer, ó, caminhão número 1 vai descarregar na moega A, que vai cair no silo 2. Caminhão 2, você começa a segregar esses grãos. E esses grãos segregados você usa de uma maneira muito mais eficiente na formulação e também direciona de uma maneira muito mais eficiente para aquelas categorias animais que são mais sensíveis e precisam de uma nutrição de menor risco. Joia. Mais uma pergunta aqui também interessante relacionada ao tema de proteína. O nível proteico dos milhos de diferentes origens pode variar. Essa variação pode impactar na palatabilidade do milho para suínos? Essa pergunta é difícil. Essa daí eu não tenho uma resposta única para isso. O que eu percebo é o seguinte, me parece, tá? Isso é uma observação muito mais, assim, prática, que existe uma variação entre o milho recém-colhido, o milho que já está por um tempo de armazenamento, as condições de armazenagem, aí me parece que existe uma diferença muito grande, tá? E isso você percebe quando você pega um milho de boa qualidade e um milho de má qualidade recém-triturado, você sente o odor, você vê que são odores muito diferentes. E o próprio animal tem uma predileção para isso. Agora, dizer que com mais proteína ou menos proteína tenha uma pior palatabilidade, não vou dizer nem que sim, nem que não, tá? Mas é um ponto interessante. Se alguém está perguntando, é porque alguém está desconfiado. E eu já vou ficar com essa desconfiança comigo também e vou pensar sobre isso também. Embora eu não saiba responder, talvez numa próxima ocasião eu tenha a resposta. Joia. Everton, e pelo adiantado do tempo, acho que foram várias perguntas aqui, mas você teria uma mensagem final para o público, uma mensagem-chave ou crítica para que se possa levar para casa e tentar aplicar? Eu diria assim, pessoal, assim, para quem está na indústria e sabe do aperto que está, das dificuldades dos custos das matérias-primas e tal, não esqueça que o mercado é globalizado e aí tem aquela expressão máxima, né? Tá ruim para todo mundo. Mas não é só isso, pessoal. Esse é o momento que você tem que ter calma. No momento em que a matéria-prima fica elevado, o custo da matéria-prima está elevado, e você sabendo que 70%, 75%, 81,4%, como é agora, do custo do produto final é alimento, você tem que focar muito no alimento, mas também em todas as outras áreas, mas não facilitar. Por exemplo, quando eu vejo muito assim, o pessoal, mas está muito caro a dieta, eu vou deixar de fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas como assim deixar de fazer? Você tem que fazer tudo e mais tanto agora. Porque é agora mesmo que está tão caro que você tem que fazer o máximo esforço possível para tirar o máximo benefício de uma dieta tão cara. Então, não entrar em desespero, usar a inteligência, usar a tecnologia e fazer o melhor possível. Vamos lá para uma coisa prática, vamos lá, firma um DGM que vocês estão tendo todo dia, 2, 3 vezes por dia, estejam cientes disso. Mas está só 50 micras acima. 50 micras está acima, vai ajustar, porque vai dar resultado. E no momento em que 81,4% é custo alimentar, isso certamente impacta. Então, vão atrás das pequenas coisas, isso é extremamente importante. Classifiquem bem seus grãos,
tentem extrair o máximo de valor, tá? Pense em tecnologia, pense em usar NIR e assim por diante para caracterizar melhor. Esse é o caminho. Pense em enzimas, é por aí. Joe Everton, muito obrigado. Eu acho que são momentos de desafio que a produção animal vive, mas também muitas oportunidades técnicas de melhoria que podem ser aplicadas aí para a melhoria da eficiência do sistema como um todo, né? Então, bom, e caminhamos, devido ao tempo já adiantado, caminhamos para o final desse webinar. Eu gostaria de agradecer ao Everton, né, pela disponibilidade, pelas informações relevantes aí compartilhadas com todos aqui. Agradecer também ao público, né, que esteve com a gente, que enviou perguntas, que participou. E agradecer a discussão, a rica discussão que a gente teve aqui. Bom, vamos encerrar a transmissão. E nós agradecemos mais uma vez e esperamos todos para o próximo webinar, ok? Um abraço a todos e até logo.